Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém, irmãos? Tem que melhorar, amém? Graças a Deus. Então, se trouxe sua Bíblia, pegue comigo. Levante bem alto e declare assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. A minha mente está aberta e o meu coração alerta para receber a eterna, incorruptível, indestrutível, infalível, imutável palavra de Deus. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, saúde para o meu corpo, alimento no espírito e renovação para a minha mente. Por isso, a minha vida nunca mais será a mesma, porque eu estou crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Olha para quem do seu lado aí e declare: você está crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Declare comigo: essa igreja está crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus, querido. Pode sentar. Aleluia. Obrigado aos músicos, que são uma grande bênção. Glória a Deus. Deus é bom, amém, irmãos? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, somos gratos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai, que foi derramada em nossos corações. Nós Te louvamos, Pai, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos nesse lugar, para recebermos mais da Tua palavra, mais da Tua unção, mais da Tua graça e podermos Te dar honra, glória e louvor. Muito obrigado, Senhor, porque nós queremos que sempre que nos reunimos é para melhor. Não sairemos daqui como chegamos, mas sairemos aumentados em todas as coisas, porque o Senhor é bom e nós cremos, Pai, em aumento e crescimento de forma sobrenatural e extraordinária, as ondas maiores chegando, Pai, uma após a outra sobre as nossas vidas, trazendo, Pai, aumento em todas as áreas, porque nós cremos, Pai, e dependemos do Senhor. Sabemos que todas as nossas fontes estão em Ti e o Senhor é uma fonte inesgotável. Por isso, Pai, nada nos falta e jamais nos faltará, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus é bom, amém, irmãos? Amém. Esse aqui não vai funcionar, né? Então posso tirar esse bicho aqui? Vai mexer? Então continua aqui, vou perseverar até o fim. Eita, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, né, irmãos? Amém, glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos avançar daqui, Mateus capítulo 25. Deus é bom, amém? Você está animado? Amém. Eita, coisa boa, hein? Povo animado, agrada ao Senhor. Vamos abrir essa aqui. Mateus capítulo 25. Todos acharam aí? Amém. Amém. Nós vamos ler a partir do verso 14, Mateus 25, 14. É uma passagem bastante conhecida, que fala sobre a parábola dos talentos, né? Então nós vamos ler aqui a partir do 14, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles serviços e ajustou contas com eles. Aliás, senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Verso 20, então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor.
Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Até aqui por enquanto, mas veja algo interessante aqui. Eu sei que é uma passagem bastante conhecida dos talentos, né, e da multiplicação, mas o que Deus colocou no meu coração sobre esse texto é aquilo que nós já ouvimos algumas vezes, mas creio que precisamos ouvir mais uma vez. Todos nós recebemos da parte de Deus talentos. Todos nós recebemos da parte de Deus dons, chamado, nós temos chamado. E quando eu digo chamado, eu não estou falando chamado nos 5 dons ministeriais. Nós já aprendemos, né, por várias vezes que alguns são chamados nos dons ministeriais ou nos dons quíntuplos, né, que é o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A maioria é chamada no ministério de socorros, mas todos nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Amém? Então todos nós temos um chamado. Mas, a despeito, né, desse chamado de ganhar almas, por assim dizer, né, ou de servir na obra do Senhor no ministério de socorros, ou servir no ministério quíntuplo, independente disso, nós temos potencial que Deus colocou em nós. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, e nós precisamos dar fruto, nós precisamos manifestar, evidenciar. Não vai funcionar? Então a gente tira aqui, senão vai ficar esse negócio na minha orelhas aqui. Obrigado, querido. Mas nós precisamos entender que Deus colocou em nós potencial para que nós possamos gerar, produzir resultados, né? No domingo agora, lá em Itapetininga, eu ministrei aquilo que eu já até falei para vocês aqui, aquela passagem, né, de Jacó, quando ele coloca aquelas varas de álamo que foi descascada diante do rebanho, para que eles pudessem conceber ali. E nós sabemos que eles concebiam gado malhado, gado listrado, porque aquilo é que estava diante dos olhos dele. Então Jacó, de forma estratégica, colocou ali, né, diante deles, no lugar onde eles bebiam água e aonde eles se reproduziam, colocou essas varas descascadas, e os animais concebiam filhotes listrados, malhados, porque aquela imagem havia entrado neles, eles geravam resultado segundo a imagem que foi colocada dentro. Amém? E nós precisamos entender que imagens da parte de Deus são colocadas dentro de nós, no nosso coração. E é isso que vai trazer a manifestação de resultados. Todos nós temos o potencial de gerar resultados, mas o resultado que nós vamos gerar é segundo aquilo que nós colocamos para dentro. Amém? Deus já colocou, já depositou em nós, né, o seu Santo Espírito. Se você tem acompanhado o devocional, né, do Rick Renner, não do livro Pedras Preciosas, mas aqueles videozinhos do YouTube, né, do Pedras Preciosas também, são videozinhos de 1 minuto e pouquinho todos os dias, né? E a mensagem de hoje fala exatamente sobre isso, que Deus colocou um tesouro, né, ou algo precioso em vaso de barro. E quando ele fala sobre esse tesouro, ele, né, falando do Espírito Santo, mas é algo de um valor inestimável, algo que você pode se cansar de tentar contar para chegar ao fim e nunca vai chegar, nunca vai conseguir. Você vai contar, mas nunca vai chegar ao fim daquilo que você tem depositado dentro de você. E ele está dizendo ali no contexto do Espírito Santo. Enquanto nós paramos para considerar isso, esse é o potencial que Deus colocou em nós. É um potencial que não tem limites. Quanto mais nós avançarmos, quanto mais nós fizermos, mais há condições de avançar e de fazer. Porque Deus já depositou em mim, já depositou em você. Agora nós precisamos fazer alguma coisa com isso. E por que nós vemos muitas vezes na nossa própria vida, né, e aí examine o homem a si mesmo, mas nós vemos resultados limitados, porque nós agimos de forma limitada. Quando você vê essa distribuição de talentos aqui, a um 5, a outro 2, a outro 1, eles tiveram uma atitude, os 3 tiveram uma atitude, porque até aquele que não multiplicou teve a atitude de esconder, a atitude de enterrar. Mas nós vimos que aquele que recebeu 5, logo que ele recebeu, ele já saiu para fazer alguma coisa com o talento que ele havia recebido. Ele foi negociar e houve multiplicação, porque ele colocou o talento em operação. Assim também nas nossas vidas, quando nós colocamos para trabalhar ou para operar aquilo que está dentro de nós, Deus sempre vai acrescentar mais e mais em nosso coração.
vai acrescentar mais coisas em nós, vai trazer novas estratégias, novas inclinações, para que nós possamos dar novos passos e cumprir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E o que Deus tem para as nossas vidas sempre visa nos alcançar, mas também abençoar pessoas. Esse é o propósito de nós estarmos aqui cheios e plenos do Espírito Santo. É por isso que a igreja não foi arrebatada ainda, é porque pessoas precisam ser alcançadas com isso que eu tenho e com isso que você tem, amém? Então não acabou esse tempo ainda, nós precisamos fazer, precisamos cumprir. Assim também aquele que recebeu 2 talentos, ele colocou em operação e aquilo foi multiplicado na vida dele. Quando você coloca algo que Deus te deu em operação, aquilo sempre será multiplicado. Sempre tenha isso na sua mente, no seu coração. Quando você coloca algo que Deus depositou em você em operação, isso sempre será multiplicado. É por isso que nós falamos também, quando falamos sobre dízimos e ofertas, que aquilo que nós plantamos, nós colhemos, e a colheita, ela sempre é multiplicada. Por isso aquela frase, o dinheiro que sai da minha mão, não sai da minha vida. Porque eu estou plantando, eu estou semeando, e aquilo que eu planto, a Bíblia diz que eu vou colher. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Nós temos que ter a expectativa, sim, na colheita. Não fazemos por troca, não fazemos por barganha, mas temos sim que ter expectativa na colheita. Eu não sei se fui eu que compartilhei, alguém compartilhou esses dias, acho que fui eu que compartilhei. E agora? Não lembro. Mas enfim, a respeito de, falando sobre isso, de ter expectativa naquilo que planta. Que se planta algo e não tem expectativa de colheita, é o mesmo que um agricultor que planta sementes num campo, não tem expectativa de que lá vai dar alguma coisa. Isso é correto? Não, porque se ele plantou, tem que haver expectativa na colheita. Assim também nas nossas vidas. Eu vou achar isso, não é possível. Pronto. Kenneth Copeland foi um devocional, não foi? No grupo da igreja. Não sei se fui eu que pus ou foi outra pessoa. Foi eu mesmo? Aqui, é isso mesmo. Obrigado, Sandra. É isso mesmo, ó, do Kenneth Copeland, um devocional. O texto é exatamente esse, de Lucas 6:38. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E aí ele diz assim, dai e dar-se-vos-á. Essa afirmação veio direto da boca de Jesus, mas há muitos crentes que se recusam terminantemente a crer nela. Na verdade, eles realmente têm a ideia errada de que é errado esperar receber quando eles dão. A verdade é que é errado não esperar. O que você pensaria sobre um agricultor que plantasse sementes e depois deixasse a produção apodrecer no campo? Você pensaria que ele é um tolo, não é mesmo? E se ele fizesse isso enquanto outros estivessem morrendo de fome? Você iria considerá-lo criminoso? Bem, é igualmente irresponsável plantar sementes financeiras e ignorar a colheita de Deus, e ignorar a colheita que Deus prometeu, especialmente quando essa colheita poderia ajudar a enviar o evangelho para pessoas que estão necessitadas de ouvir. É tão errado ignorar a chave da prosperidade que Jesus nos deu, quanto deixar uma produção de trigo apodrecer no campo. Deus quer que recebamos das sementes financeiras que plantamos. Ele quer que estejamos preparados para não precisarmos de ajuda para nós mesmos e para sermos supridos em abundância para toda boa doação caridosa, que é o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 9. Ele quer que tenhamos muito, não para podermos acumular de forma egoísta, mas para podermos dar generosamente. Na próxima vez que você der, não tenha medo de esperar uma colheita. Libere sua fé para receber as recompensas financeiras que Jesus prometeu. Então, quando elas vierem, vire-se e plante-as outra vez. Mantenha o fluxo de dar e receber em ação, para que o Senhor possa abençoar o mundo através de você. Amém? Então nós vemos claramente e sabemos que isso é uma instrução do Senhor. Nós temos que entender que quando nós plantamos, multiplicação virá, e é porque Deus quer que nós alcancemos mais e mais pessoas. Você vê isso claramente na Bíblia, Deus favorecendo pessoas e abençoando pessoas que estavam ao redor, ou estavam
próximas. Deus, ele sempre trabalha de forma sobrenatural. Amém? Nós vemos isso várias vezes na Bíblia, eu até citei aqui rapidamente no domingo, quando Abraão, né, foi oferecer Isaac como sacrifício, de forma sobrenatural, foi provido ali o cordeiro para o sacrifício. Nós sabemos que ali havia uma tipificação de Cristo, mas eu quero te chamar a atenção que não havia aquele animal ali, ele foi provido de forma milagrosa. Depois nós vemos também quando Elias, né, foi enviado por Deus para ficar do lado da torrente, onde ele poderia beber a água. Deus, de forma milagrosa e sobrenatural, enviou corvos toda manhã e toda tarde, e esses corvos levavam carne e pão. Isso foi algo sobrenatural. Você não vê de forma comum um pássaro que come carne, levando carne para alimentar alguém. Não é verdade? Mas nesse contexto nós vemos de forma sobrenatural e milagrosa isso acontecendo. Ainda em 1 Reis, está em 1 Reis 17 isso. Ainda em 1 Reis 17, um pouquinho para baixo, é onde fala sobre a viúva de Sarepta. Quando Elias estava, né, do lado dessa torrente e as águas secaram porque não estava mais chovendo, Deus manda ele se levantar e ir para Sarepta, porque havia ali ordenado a uma viúva que o sustentasse. Mas quando ele chega lá e ele pede para que ela leve a ele um pão para ele comer, ela diz: olha, eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, peguei alguns cavacos, alguns gravetos aqui, vou preparar um bolo pequeno para que eu e meu filho comamos e nós morreremos. E aí, de forma sobrenatural também, a palavra foi liberada através de Elias, dizendo: olha, tudo bem, faz segundo você disse, mas primeiro faz para mim e depois faz para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, né? Da panela a farinha não acabará, e da botija o azeite não faltará, até que venha chover de novo sobre a terra. Aí a Bíblia diz que ela foi e fez segundo a palavra do profeta, e comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Ou seja, mais uma intervenção, mais uma provisão sobrenatural. Amém? Mas nós vemos que nesses casos, pessoas que tinham aliança, pessoas que confiavam em Deus. Abraão confiava em Deus. A Bíblia diz, depois Paulo falando sobre isso, diz que Abraão, ele cria que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac se fosse necessário. Então ele ofereceu pela fé, crendo que se precisasse matar o filho, ele mataria, mas Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Ele confiava em Deus. Elias, da mesma forma, era um homem que confiava em Deus. Você olhar o contexto, Elias, tudo que ele foi fazendo, Deus ia honrando a fé dele. Deus dava instrução e ele obedecia. Ele foi um homem poderosamente usado por Deus. E nós vemos essa mulher também recebendo um comando, e foi: vai como você disse, mas faz primeiro para mim. E ela cumpriu exatamente como Elias liberou a palavra, e ela recebeu a provisão sobrenatural. Ou seja, todos aqueles que confiam em Deus podem ter a certeza de que a provisão sobrenatural, ela sempre se manifesta. Ela sempre se manifesta. Se você colocar o talento, o potencial que Deus depositou na sua vida em operação, Deus sempre vai suprir não apenas as suas necessidades, mas vai satisfazer também os desejos do seu coração. Porque você se apegou, porque você confiou. Esse dia eu estava meditando sobre algo, pensando sobre algumas coisas, e subiu ao meu coração aquele texto, né, que o Senhor dizendo: eu honrarei aqueles que me honrarem. É impossível, irmãos, você e eu honrarmos a Deus e Deus não nos honrar de volta. Quando eu digo honra, estou falando de uma exaltação pessoal, colocar um homem num... Não estou dizendo nesse contexto, não. A honra e a glória são do Senhor, amém? Mas eu estou dizendo que o Senhor, Ele nos honra como? Suprindo nossas necessidades, manifestando nas nossas vidas a saúde divina, amém? Nos conduzindo em meio ao triunfo. Isso é muito claro na palavra. Então Deus, Ele sempre vai honrar aqueles que honrarem. Eu não estou falando só num contexto de finanças, mas de praticar a palavra. Honrar ao Senhor é confiar que a palavra que Ele liberou é verdade para as nossas vidas. Agora nós precisamos entender que assim como esses homens, nessa parábola chamada dos talentos, uma operação foi necessária, uma atitude foi necessária. Nada vai acontecer por acaso. É necessário ter uma atitude, é necessário ter ações. Sabe, eu estava pensando uma outra coisa esses dias. Eu falei aqui no domingo, não esse último, que foi o pastor André que ministrou no anterior. Eu falei, né, sobre a questão de que
os métodos que o diabo usa para nos influenciar a escolher coisas erradas, mas que ele não pode escolher por nós. Nós somos quem escolhemos. Não foi isso que nós falamos de uma forma bem breve, depois acabou pegando uma outra linha, mas eu lembro que falei sobre isso. Eu estava pensando sobre isso essa semana. E qual é o ser espiritual mais poderoso que existe? Meu Deus, irmão. Vamos começar do princípio. Estava em Gênesis capítulo 1, verso 1. O ser espiritual mais poderoso que existe é Deus, irmão. Amém? Você estava em dúvida se era Deus ou o diabo? Não é possível. Você achou que era uma... Eu vou pensar que você achou que era uma pegadinha e aí preferiu ficar em silêncio, né? Mas Deus é o ser mais poderoso. Amém? Agora para pensar em algo. Se o próprio Deus, que é o ser mais poderoso, não pode nos fazer escolher alguma coisa, como é que o diabo, que também é um ser espiritual e não é todo poderoso como Deus, poderia nos fazer escolher alguma coisa? Então guarda isso bem claro no seu coração. Se Deus, que é o Todo-Poderoso, não pode me fazer escolher alguma coisa, como é que o diabo poderia? Porque o próprio Deus diz: eis que diante de você está a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele dá uma sugestão, ou um mandamento, ou uma ordenança. Cada hora nós vemos de uma forma na palavra, mas ele diz o que nós devemos fazer. Escolhe, pois, a vida. Mas ele não diz: eu vou escolher a vida por você. Eu vou te fazer escolher a vida. Eu vou te fazer escolher a bênção. Não. Ele diz: olha, se você escolher a vida, esses serão os resultados. Se você escolher a morte, esses serão os resultados. Mas a escolha é sua. A decisão é sua. E tudo o que nós temos que fazer na nossa vida são escolhas. Vamos escolher obedecer a palavra, como esses homens aqui. A questão não está porque um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1. A questão aqui é a escolha que cada um fez de fazer alguma coisa ou não com o que recebeu. Porque tanto aquele que tinha 5 multiplicou e entregou mais 5, quanto aquele que tinha 2 multiplicou e entregou mais 2, eles receberam o mesmo relatório do Senhor. Os dois ouviram: servo bom e fiel. Porque você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Na Bíblia NVT, diz que porque eles foram fiéis, Deus iria colocá-los em coisas maiores e daria a eles mais responsabilidades. Ou em outras palavras, nós poderíamos dizer que eles foram em Deus promovidos. Promovidos para uma outra fase daquilo que Deus tinha para a vida deles. Mas por que ambos foram promovidos? Porque ambos fizeram algo, ambos multiplicaram o que Deus havia confiado a eles. E isso me faz a entender que se Deus, Ele não faz acepção de pessoas, se aquele que recebeu 1 tivesse multiplicado e entregue só mais 1, ele ouviria a mesma coisa. Ele também seria promovido naquilo que Deus tinha para a vida dele. E aí alguns: mas um entregou 5, o outro 2, é menos da metade. E o outro 1, então é só 20% do que o primeiro fez. Mas não é o que Deus está interessado em ver. Porque Deus não mede fidelidade dessa maneira. A fidelidade em Deus não é medida por números. A fidelidade em Deus é medida pela obediência. Pela obediência. E nós precisamos aprender, queridos, a colocar à disposição de Deus e a serviço do seu reino os talentos e potenciais que Ele depositou em nós. E isso em tudo. Porque, por exemplo, quando eu estou fazendo coisas na minha casa, eu estou trazendo glórias a Deus também. Quando eu estou fazendo coisas do meu trabalho, embora não seja: isso aqui vai me dar mais dinheiro, que aí eu vou poder dar um dízimo ou uma oferta maior. Não é isso. Mas porque eu estou fazendo o que é certo, e isso está trazendo glórias a Deus. As escolhas que nós fazemos todos os dias. O diabo, ele tenta fazer você e eu escolhermos errado todos os dias. A tentação vem, mas a Bíblia diz que não há tentação que Deus não envie juntamente com ela o escape.
E esse texto é mal interpretado porque alguns imaginam que Deus manda a tentação, porque a Bíblia diz que não há tentação, que Deus não mande juntamente com ela o escape. Mas não é porque Deus mandou a tentação e mandou também o escape, senão Deus já está brincando com a gente. Mas o que é isso? O diabo está mandando a tentação, Deus nunca é pego de surpresa. Então, enquanto o diabo está mandando a tentação, Deus já manda com ela o escape. Amém? Nós sempre temos direito de escolha. Nós sempre podemos escolher não errar. Nós sempre podemos escolher fazer o que é certo. E é isso que vai trazer louvor e glória a Deus. Amém, irmãos? E não importa a condição que esteja passando. Porque às vezes está passando uma condição de dificuldade em qualquer área da vida, e aí pode pensar, não, eu vou agora agir desse jeito, porque afinal de contas, Deus entende. Irmãos, Deus só entende o que a Bíblia diz. Eu não estou dizendo no sentido, sabe, bitolado, não é isso não. Mas Deus só entende o princípio que Ele estabeleceu. Se estiver fora do princípio, porque o que supriu aquela viúva foi a obediência ao princípio. O alvo naquele contexto de 1 Reis 17 não era o profeta. Porque Deus havia usado, nos versículos imediatamente antes, Deus estava usando corvos para alimentar o profeta. Então Deus poderia continuar usando qualquer meio, ou os mesmos animais, ou outro tipo de animal, ou outras pessoas. Então, quando Deus envia o profeta para aquela viúva especificamente, o alvo de Deus não era abençoar Elias, o alvo de Deus era alcançar a viúva. Mas o que moveu Deus, entenda isso, não foi a necessidade, porque a necessidade já estava lá. Deus não se move por necessidade, irmãos. Deus se move por fé. Amém. Abra comigo lá em 1 Reis 17, vamos ver esse contexto. Aleluia! Deus é bom em todo tempo. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Todos encontraram? Aleluia. Vamos ler a partir do 1 para a gente entender contexto. Diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Verso de número 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. E aí depois a gente vai ler o resto, se Deus quiser. Mas até aqui, nós vemos claramente, irmãos, Deus dando uma instrução para que Elias ficasse do lado daquela torrente, para que ele pudesse beber, e os corvos levariam, como já se disse aqui agora há pouco, e nós lemos, pão e carne. E isso aconteceu, até que aquela torrente secou, porque não chovia. E aí agora não tinha mais água. Mas Deus poderia usar de qualquer outro meio sobrenatural, ou até mesmo mandar Elias ir para algum outro riacho que deveria existir naquela região, ou mesmo ir para a casa de alguém rico que deveria ter água. Deus poderia ter feito isso. Elias, acabou a água aqui, vai lá para a casa de fulano, porque ele é bem abastado financeiramente, lá tem um poço bem fundo e está cheio de água lá. E você vai tomar água lá e vai comer lá até que volte a chover. Deus poderia ter feito isso. Mas porque Deus manda ele exatamente para uma viúva
que não tinha nem o suficiente para ela comer. Então é muito claro para entender que o alvo de Deus aqui não era Elias, era a viúva. E aí quando ela vai, para pegar água para ele, e ele diz para que ela pudesse trazer primeiro um pão ou um bolo para ele comer, ela fala da sua condição, e ele libera uma palavra sobre ela. Agora, você concorda que ele não pegou ela pelo pescoço para que ela fizesse para ele primeiro? Ele só deu uma instrução. Ela poderia obedecer ou não. Ela poderia dizer, vai para lá, vai trabalhar, vai procurar um terreno para carpir. Para você ganhar o seu sustento. Um homem desse tamanho, cheio de força, vai querer pegar a comida do meu filho aqui? Ela tinha escolha. E o que ele pediu para ela era para tirar um pouco do pouco que ela tinha ainda. A escolha era obedecer ou não obedecer. E aí quando ela obedece o princípio, nós sabemos a continuidade da história, que há a multiplicação, e como eu já disse aqui, porque a Bíblia diz, comeu Elias, a mulher e a sua casa, muitos dias. Muitos dias. Mas o que me chama mais a atenção aqui, e aí eu quero que você entenda o poder da obediência, porque obediência também é colocar o talento ou o potencial que Deus colocou em nós em movimento. O que me chama a atenção é a continuidade do texto. Porque nós muitas vezes paramos nesse ponto. Comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Mas o texto continua dizendo mais algumas coisas que nós vamos ler aqui. Vamos ler o verso de número 15 e 16. Diz assim: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Muitas vezes nós paramos aqui, quando vamos ministrar, ou até mesmo quando vamos em casa, a gente para por aqui. Mas o texto continua dizendo algo interessante. Verso 17 diz assim: depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Olha só que coisa. A mulher agora, o filho ia morrer de fome. Provisão chegou porque ela obedeceu a palavra, e o filho não vai morrer de fome, mas morreu doente. A continuidade da história vai dizer que ela foi reclamar com Elias, e aí Elias pega o menino, leva para o quarto onde ele ficava hospedado, ele ora ao Senhor, e aí no verso de número 20 diz assim: então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até essa viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Amém? E aí, quando eu paro para considerar o contexto agora um pouco maior, eu vejo uma coisa muito interessante. Aquela viúva, ela tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, como ela mesmo disse, ela ia fazer o bolinho para ela e o filho comerem, e eles morreriam de fome. Supondo que o cenário fosse o mesmo, Elias foi até lá, pediu para ela fazer primeiro para ele, e ela disse: não vou fazer para você, porque é um absurdo, eu tenho muito pouco, só para meu filho, não vou tirar da boca dele, não vou obedecer. Elias ia morrer de fome? Não, porque Deus ia providenciar alguma outra forma para alcançar a vida dele, mandaria ele para um outro lugar. Aí pensando que aquela mulher agora está sem nada para comer, mas aí a vizinhança se juntou, montaram cestas básicas, trazendo para uma linguagem contemporânea. Montaram cestas básicas, e cada mês ou cada quinzena iam dando uma cesta básica para aquela mulher, para que ela e o filho pudessem se alimentar. E a cada 15 dias chegava uma cesta básica. Eles não morreriam de fome, ok? Mas eu pergunto, quando o filho dela ficou doente e morreu, Elias ia estar lá? Não. Elias ia estar suprido por Deus, mas em outro lugar.
mas porque ela inclinou os ouvidos à instrução do Senhor, porque ela obedeceu à instrução do Senhor. Não apenas houve esse milagre da multiplicação do azeite e da farinha, para que eles não morressem de fome, comeram muitos dias como nós lemos, mas também houve a provisão da ressurreição do filho dela. Então, se a vizinhança se juntasse e desse cesta básica para aquela mulher, talvez ela e o filho não morreriam de fome, mas quando ele morreu doente, ela teria perdido ele de vez. Tudo porque não obedeceu. Não foi Deus que matou, nós sabemos disso. Mas Deus já sabia a circunstância que viria. Não há tentação que sobrevenha, que Deus não mande juntamente com ela o escape. Deus já sabia que o diabo ia tirar a vida daquele menino. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, providenciou ressurreição para ele. Mas dependia de uma obediência da mãe. Vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer, irmãos. A gente não sabe coisas que nós temos provado de livramentos por causa da nossa obediência. A gente não sabe livramentos que o nosso cônjuge, os nossos filhos têm provado porque nós temos sido obedientes ao Senhor e aos princípios da palavra dEle. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Não queira pagar o preço de ver o que acontece se eu parar de obedecer. Não espere para ver isso. Eu estou lendo um livro do pastor Reagan, que diz, eu não posso, o nome do livro é Eu não posso desistir, eu não posso ser derrotado, eu não vou desistir. Esse é o nome do livro. Eu não posso ser derrotado, eu não vou desistir. E eu estou, na verdade, bem no comecinho mesmo, não li nem o primeiro capítulo, comecei a ler hoje. E aí, nesse começo, ele fala sobre uma tirinha, uma charge que ele leu num jornal, do Charlie Brown. E aí fala para um conversando com o outro, diz assim, o que você vai ser quando crescer? Aí ele fala assim, eu vou ser fanático. E aí o outro pergunta, mas fanático por quê? Ele fala, eu vou ser um fanático irresoluto. Ele diz que é engraçada essa história, né? Eu não vi graça nenhuma, mas como o americano é diferente da gente, para eles pode ser que isso seja engraçado, né? Mas aí ele começa a falar sobre ser irresoluto, que é irresoluto alguém que não tem resolução, alguém que não tem, não vislumbra uma direção. E aí ele coloca isso no contexto de que muitos cristãos são assim. Eles não têm uma direção, não têm uma inclinação, não têm um alvo, não têm um objetivo. E ele começa a comparar isso com o povo no deserto. Né? Ele fala que por causa do medo, da indecisão e da incredulidade, aquele povo ficou 40 anos no deserto. Eles não puderam entrar. Por quê? Porque eles duvidaram da promessa. Deus tinha sido claro. Mas eles duvidaram. E essa dúvida, esse medo, gerou neles um outro reflexo que foi murmurar. E a murmuração inflamou o povo, e essa murmuração chegou aos ouvidos de Deus, aonde a ira de Deus se acendeu e o juízo foi manifesto. A sentença, nenhum homem e mulher dessa geração vai entrar. Somente aqueles que estiverem para baixo, acho que de 20 anos, 19 anos, enfim, é o que vai entrar. Então, por conta dessa desobediência, eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. E aí, quando Josué assume o povo, e ele vai agora dar o passo para entrar na terra prometida, ele estava conduzindo não mais aquela geração que já havia morrido, mas aquela geração que havia convivido com os incrédulos, e que havia ficado por 40 anos aos redores da terra prometida, sem poder entrar. Então o trabalho agora era fazer com que esse povo, que por tantos anos estava só nas beiradas, entrasse na terra. Mas ele diz ali, né, falando sobre isso, o pastor Reagan, ele fala algo, que nessa situação, independente de geração, mas falando como Israel, como o povo de Deus, o povo de Deus teve uma segunda chance de entrar. A oportunidade passou e a primeira geração desperdiçou, mas a oportunidade foi dada de novo e a segunda geração entrou. E lá ele fala assim, mas existem situações onde não é dada uma nova oportunidade. Se você não abraçar da primeira vez que passa, aquela não passa de novo.
E aí, parando para pensar sobre esse contexto aqui dessa mulher, se ela não obedecesse ao comando e Elias fosse embora, ainda que ela fosse alimentada, o filho morrendo, será que haveria uma segunda possibilidade, uma segunda chance de Elias passar por lá de novo? Não sabemos, a Bíblia não diz. Mas eu pergunto, vai arriscar? Da mesma forma nós. A nossa obediência, como eu falei, tem nos preservado, tem nos mantido, tem nos dado livramentos que nós nem sabemos. A nós, nosso cônjuge, nossos filhos, nossa família, nosso trabalho, pessoas têm provado da nossa obediência também. Mas nós vamos tentar agora a Deus, deixando de obedecer os princípios, por mais que pareça justo, eu não preciso fazer porque afinal de contas isso, eu não preciso fazer porque afinal de contas aquilo. Será que Deus entende assim? Pelo que eu vejo na Bíblia, não. Deus, ele trabalha com uma cartilha, né? Eu sei que a gente gosta de brincar desse jeito, com uma cartilha de 4 letras. O, B, D e C. Junta tudo, é obedecer. Com Deus só funciona assim, obediência. Quando nós vemos as coisas na palavra, não é ter uma expectativa em troca, mas é saber que a obediência, ela sempre é recompensada. Por quê? Porque Deus já fez a parte dele. E quando eu penso sobre isso, o texto que salta ao meu coração não é o único, mas é o que me alegra muito, é Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, ele é riquíssimo em mostrar a bênção da obediência. E eu queria que você abrisse comigo lá, a gente vai encerrar com esse texto. Provérbios capítulo 3. Aleluia. Provérbios capítulo 3. Eu queria chamar o grupo de música aqui, por favor. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Eu gosto muito desse contexto todo, porque ele mostra exatamente os benefícios da obediência. Quando você vê, né, a Bíblia falando sobre a bênção do Senhor, ou a maldição, né, que estava sobre o povo, ele diz: se você obedecer aos meus mandamentos, estas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Não é Deus trocando, é Deus só mostrando a consequência de uma escolha. O problema, eu gosto muito quando nós paramos para pensar sobre falsas doutrinas. Não estou falando de pensar na falsa doutrina, mas é de pensar como as falsas doutrinas surgem. E eu sei que você sabe, eu falo às vezes sobre isso, que as falsas doutrinas, as doutrinas de homem, as doutrinas de demônios, elas são baseadas, 99,9% delas, na Bíblia. Não estou dizendo que é bíblico, estou dizendo que é baseado na Bíblia. O que é isso? É um texto fora de contexto que vira um pretexto. Amém? Então isso é muito claro. E aí nós somos muitas vezes levados por um sistema. É por isso que eu gosto quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com esse século, não se amolde a esse século, a esse mundo, ao sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E tem tudo a ver com aquilo que nós falamos no domingo retrasado sobre Provérbios capítulo 6, onde diz que nós não devemos desprezar os métodos que o diabo usa, as maneiras que ele usa. E as maneiras que ele usa são essas bem parecidas. Quando ele diz, por exemplo, que quando você vai para a igreja, você só recebe alguma coisa se você troca. Então você dá dinheiro para ser abençoado, você faz tal coisa para ser abençoado, você faz não sei o que para ser abençoado. E aí coloca como se o evangelho fosse troca. E muitos cristãos têm caído nessa, têm aceitado. A Bíblia diz, né, Paulo dizendo a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, nos últimos tempos, muitos vão apostatar da fé. Por quê? Porque eles vão obedecer doutrina de homens, ensinamentos de demônios. Isso é apostatar, é esfriar, porque dá ouvido a essas coisas, mas não para considerar o contexto, como nós vemos, né? Eu citei lá em Tapetininga domingo, 2 Crônicas capítulo 31, quando diz que o rei Ezequias, ele contribui, e aí ele estabelece que o povo pudesse contribuir também. E aí diz que o povo levou em abundância ofertas e dízimos.
Mas no final do contexto que nós lemos, né, a Bíblia termina dizendo que havia ali muitos montões, e diz, porque Deus abençoou ao seu povo. Ou seja, Deus abençoou aquele que deu, não aquele que recebeu. Na ótica natural, parece que abençoado é aquele que recebe, mas não. Na ótica de Deus, como diz lá em Atos capítulo 20, verso 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. E não só em questões materiais, mas em tudo. Quando você dá gentileza, você serve alguém, você honra o seu cônjuge, você honra os seus filhos, você honra os seus pais, você honra os seus irmãos. Isso é mais bem-aventurado diante de Deus, porque melhor é dar do que receber. É melhor ser servido ou servir. Para Deus melhor é servir. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, para nos dar exatamente o exemplo. Então não é troca, porque Deus fez primeiro. Nós não podemos fazer nada antes de Deus, irmãos. Tudo que nós fazemos é em resposta ao que Ele já fez. E aí Provérbios capítulo 3 diz assim, verso 1. Provérbios capítulo 3, verso 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Deus está dando uma instrução, uma sugestão. Olha, não deixe isso acontecer não. Não deixe o meu ensino não. O teu coração guarde os meus mandamentos. E Ele mostra a consequência. Se nós guardarmos os mandamentos, Ele diz no verso 2, a consequência é que eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Eu quero, irmãos, anos de vida prolongados e paz na minha vida. E a receita é bem simples: não esquecer dos ensinos e guardar os mandamentos do coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, a Bíblia diz, acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas ou as escolhas da vida. E aí o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, façamos conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma vida de paz não tem preço que pague, irmãos. E como é que eu ando em paz? Confiando nele. E a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo, ou na palavra. Olha que coisa boa. Meu Deus. Verso 3. Outro conselho: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Se fizermos isso, qual é a consequência? E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Deus sempre nos dá instruções que vão nos beneficiar, nunca vão tirar nada. Verso 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E qual é a consequência? E Ele endireitará as tuas veredas. Verso 7, mais um conselho: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E qual é a consequência? Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Outro conselho: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E qual é a consequência disso? Então se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Oh, aleluia! Como eu gosto, irmão, de meditar nesse texto. Como eu gosto de meditar nesse texto. Porque nós vemos a bondade de Deus em manifestação. Amém? Então eu queria te convidar a ficar em pé. Nós vamos partir para o encerramento, mas não poderemos encerrar um culto como esse sem expressarmos nossa gratidão a Deus.
Amém? Nossa gratidão a Deus. Aquela canção que diz: eu sou grato por tudo que tenho. Por tudo que tenho. Em tudo dai graças. Meu Deus, como é bom, irmãos, ser grato ao Senhor, reconhecer a bondade dEle, reconhecer que Ele tem cuidado de nós. Como eu até citei num desses cultos para trás, poder passar o dia, irmão, sem tribulação, poder viver a vida, sabe, sem nenhum problema de pensar: poxa, eu não posso ir em tal ambiente porque as pessoas não vão com a minha cara, eu não posso ir em tal coisa porque ali eu tenho problema com fulano. Não, irmãos, eu ando em paz em todos os lugares que eu vou. Como isso é bom. Por quê? Porque o Senhor tem agido em meu favor, porque eu sempre declaro favor e graça e corações inclinados para me favorecer. Quando eu digo favorecer, não é me dar alguma coisa não, irmãos, mas é que eu tenha portas abertas por onde eu passar. E é óbvio que eu não sou perfeito, irmãos, eu sei disso, mas eu tenho bom acesso em todos os lugares que eu passei, com todas as pessoas que eu me relacionei. Eu tenho bom acesso até hoje. Por quê? Por causa do favor de Deus na minha vida. Amém? E isso é poder andar em paz. Amém? É saber: em paz eu me deito e logo adormeço. Acordo porque o Senhor é quem me sustenta. E confiar nele. E confiar nele. Pai, obrigado, porque a tua graça foi derramada sobre a minha vida. Nada me falta nem me faltará. Eu reconheço a tua bondade, Pai, em todos os meus caminhos. Eu reconheço, Pai, a tua fidelidade em tudo aquilo que tem se manifestado na minha vida. E eu sei, Pai, que outras coisas maiores estão por vir, porque a tua palavra é fiel. E o Senhor diz, Pai, sempre que quando eu inclino os meus ouvidos, inclino a minha atenção e decido, Pai, obedecer aos princípios que você estabeleceu na sua palavra, isso é segurança para a minha vida. Aquele que é nascido de Deus, a tua palavra diz, se guarda na palavra e o maligno não lhe toca. Obrigado, Pai, porque essa é a confiança que temos com o Senhor, que nós podemos andar na tua palavra e não seremos afligidos, Pai. Podemos atravessar situações, mas não ficaremos prostrados nelas. Não, Senhor, porque o Senhor nos tem levantado, o Senhor nos tem erguido, Pai. A tua mão poderosa nos tem sustentado, e quando as ondas de tribulação se levantam, mais alto ainda você nos leva, para que elas não nos atinjam. As nossas estruturas, Pai, estão firmadas na rocha da palavra. Por isso a nossa casa não é abalada. Somos gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor. Bendizemos ao teu santo nome em todo o tempo, Senhor. Reconhecemos o Senhor. Podemos declarar, Pai, como nós cantamos, vamos cantar: tu és o meu escudo, a minha força, meu Deus em quem eu confio plenamente. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Eu me apoio no Senhor. O Senhor é a força da minha vida, Pai. E eu confio no Senhor, para que talentos que foram depositados no meu coração, Pai, da sua parte, eu tenho a ajuda do teu Santo Espírito para colocá-los em operação. Eu não vou negligenciar, Pai, coisas que você depositou em mim, mas eu vou multiplicá-las, Pai, pelo trabalho no Senhor. E eu sei, Pai, que o relatório que eu vou ouvir dos seus lábios é: servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. E essa é a minha oração, Pai, em favor de cada um dos meus irmãos. Todos nós, Pai, podemos estar diante do Senhor ouvindo: servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel. Oh, aleluia. Somos gratos ao Senhor.